falar palavrão? Pode! Bem-vindos ao Farofa Geek no YouTube, eu sou a Bu. Eu sou a Bia. E hoje a gente vai falar sobre Bacurau. E o novo filme dirigido pelo Juliano Dornelles e o Kleber Mendonça Filho é tão impactante, tão incrível, que eu trouxe aqui reforços pra me ajudar nessa tarefa sobre falar sobre o filme. Olá, eu sou a Bia, sou a irmã da Bu. E a gente tá falando aqui sobre Bacurau, que é o filme do ano, né? É um filme brasileiro, então isso por si só já tem um peso muito grande, né? Porque o filme brasileiro, ele geralmente tem um papel mais coadjuvante na indústria. Mas Bacurau, ele tá dando o que falar, né? Me fala por que você achou o filme do ano. Olha, porque primeiro que é um western, mas é um western brasileiro. É um western cangaço. Então eu acho que só isso tem tanta originalidade e tem tanta representatividade da nossa cultura que eu achei, assim, um filme incrível. Eu quero deixar bem claro que esse vídeo, na verdade, o filme, ele é extremamente político. Isso é algo óbvio. Não dá pra falar de Bacurau sem pensar em política. Mas a nossa ideia aqui não é falar sobre o quão político o filme é, porque isso é óbvio. A nossa ideia é falar sobre as questões sociais que são muito pungentes no filme e que a gente achou muito importante tratar. Então vamos começar. A primeira coisa que a gente queria falar sobre o filme é a questão do colonialismo, né, mana? Como é que você viu o colonialismo ao redor do filme? Olha, eu acho que a própria temática de você ter, primeiro, que ter sido gravado no Brasil. O Brasil é uma colônia, obviamente. Toda a trama do filme se passa a partir de americanos, de gringos, vindo por uma dessas colônias, como seríamos nós. Então, eu acho que o peso que ainda existe, apesar do imperialismo já ter ficado lá no século XX, ainda existe uma ideia muito forte de países mais ricos acharem que o terceiro mundo é lixo. E é muito interessante, né? Porque além da gente ter um colonialismo no filme com relação à galera de Bacurau, os moradores de Bacurau e os americanos que entram aqui pra caçar humanos, o que é bizarro, a gente tem um colonialismo, uma ideia de colonialismo muito forte dentro do próprio Brasil, que foi inclusive uma das coisas que mais incomodou muita gente no filme, que são os brasileiros. Sim. Filhos da mãe, que estão lá, em vez de estar protegendo o que é deles, eles estão lá vendendo o Brasil pros americanos. Com certeza, até porque por termos sido colonizados, a gente tem intrínseco um senso de viralatismo. Então a gente acha que a gente é menos por ter sido colonizado e sem ter um senso crítico de sociedade, a gente quer virar o opressor. Então é por isso que as pessoas do sul e sudeste de Bacurau, elas querem ser o opressor matando os seus próprios pares, né? Que são os outros brasileiros. Porque elas se identificam mais com eles, né? Sim. Rola isso. Eu não me identifico com o Nordeste. Eu não sou isso. Eu sou a pessoa que só vê filme americano, achava que a cultura brasileira era uma cultura inútil, que é tudo pornô chanchada, que é tudo horrível, que só ouve um hip hop. Sim. Eles, inclusive, a fala do filme é que, nós somos do sul, a gente não é daqui. A gente é da parte do sul, nós somos mais como vocês. E eles ficam falando, pra mim, um dos melhores diálogos é eles falarem, como assim? Vocês são, tipo, brancos? Eu acho que, tipo, deixa eu ver aqui. Não, eu acho que você, na verdade, é tipo um mexicano. E aí, o brasileiro do sul, né, sul-sudeste, ele não sabe muito bem o que é mexicano, mas ele entende que pro americano, a ideia de mexicano é a ralé, que é mais ou menos o que ele acha que é o nordestino. Sim, então eu acho que o filme, ele tem essa pegada bem crítica em cima desse viralatismo que a gente tem e tentar realmente passar como que é ridículo pra quem tá de fora, pros colonizadores, quem foram os colonizadores. Na verdade, assim, é tudo a mesma coisa pra eles. Exatamente. Você acha que isso é mais importante porque você mora no Sudeste? Porque você tem shopping center em casa? Sim. Que você usa Nike, Adidas? Tu não é nada. Tu é o quê? Tu é ralé, tu é colônia, né? Pelo fato, vamos lá, vamos contextualizar aqui. Nós duas somos do Sudeste. Sou do interior. Ela, inclusive, é gaúcha. Temos aqui perfeito. Nós temos aqui o grupo do filme, né? Eu sou carioca e ela é gaúcha. Essa construção que o filme fez é muito interessante porque a gente passou isso. Atualmente, eu comecei a me interessar mais sobre a cultura brasileira, eu comecei a consumir mais música, ver mais filmes, mas isso foi um senso crítico que eu tive vontade de fazer e correr atrás, depois que eu percebi esse viralatismo meu. Eu era uma pessoa que achava que cinema brasileiro não valia nada. Música, meus pais sempre ouviram música, né? A gente sempre teve lá em casa uma influência de música brasileira. A gente tava comentando aqui que um dos meus maiores traumas de infância é Tim Maia e blues. Toda vez que ele vai cantar não dá.
O que eu acho que é uma questão que a gente realmente tem muito que pensar, porque se a gente parar pra pensar, como a Bruna falou, assim, praticamente tudo que eu consumo é de fora. Então eu acho que uma coisa muito legal também do filme, e uma coisa que eu fiquei muito orgulhosa do filme ter feito tanto sucesso, é justamente o fato de que ele é brasileiro e estar sendo tão falado assim, valoriza a nossa própria cultura, né? Uma amiga minha tá na Bélgica agora e ela mandou uma foto do cinema belga e tá lá, tá passando na Bélgica. É muito bacana isso, né? Você se orgulhar da sua cultura. Eu acho que também tem muito, dentro do colonialismo, você tem também um racismo, né? A gente também já falou sobre a questão deles acharem que é tipo mexicano, tipo latino, foda-se. Pode falar palavrão? Pode. Não, então, com certeza, essa questão, né, dos mexicanos e o fato deles se afirmarem como brancos e se enxergarem diferentes do pessoal que é retratado no filme como nordestino, que tem sim a pele um pouco mais escura, isso mostra sim um racismo intrínseco, né? E uma coisa também que eu achei muito legal é a representatividade. O filme tá cheio de referências de representatividade de grupos que geralmente são mais marginalizados pela sociedade, né? Inclusive negros. Os negros, eles são os protagonistas nesse filme, né? O que eu achei muito legal. A própria vila se deu em volta, a construção de Bacurau se deu em volta da Carmelita, né? Sim, que era, além de ser uma negra, mulher. Exatamente, isso é muito legal. Exatamente. É um matriarcado, né? Sim, exatamente. E como a Bia tava falando, a gente tem que falar aqui um pouquinho de minoria, porque em alguns momentos eu já falei aqui mulher como minoria e as pessoas sempre falam, mas mulher da metade. A gente tá falando aqui de minorias históricas, né? Sim, exatamente. Minorias historicamente oprimidas, né? Com relação às minorias, o que é legal é que o filme tem realmente um empoderamento muito grande. Então, além da gente ter, por exemplo, a Carmelita como matriarca, os protagonistas são negros, né? A Teresa, o pai dela, o Pacote. A gente tem também uma minoria LGBTQ muito forte no filme, exatamente, né? Inclusive, o personagem Overkill Fadão, ele é uma trans. Porra, isso é incrível. Isso é muito bacana. Nossa, eu adorei essa parte. Eu acho também que Bacurau, ela é uma vila que todos os clichês de deterioração social, tipo ter muitos gays, mulheres no poder, esse tipo de coisa, tudo isso vai por água abaixo, porque Bacurau, ela é muito unida. E Bacurau... é naturalizado, né? Exatamente, isso é naturalizado. Não é uma coisa... aquele ali é o gay. Não tem estereótipo na cidade. Não. Pelo contrário, o Overkill, o mais poderoso, é trans, é longa. A vigia da cidade, a vigia é uma trans. Exatamente. No carro lá da comitiva de prostitutas, tem prostitutor também. Exato. E tem no frontal dele no filme também. Exatamente, tem no frontal masculino, que geralmente, enfim... é bem raro, né? Porque a mulher, ela sempre foi muito sexualizada, né? E uma coisa que eu gostei muito dos nus de Bacurau e das cenas de sexo em si, é que elas não foram postas pra chocar, sabe? Elas faziam parte do cenário, faziam parte da natureza do filme. Era natural também. E uma né? coisa também que eu adorei é justamente o cenário. Eu tenho quase certeza, não sei se a Bruna pode confirmar, mas foi gravado na Chapada do Araripe. Todo aquele cenário, e eu acho que isso também ajuda na construção dos personagens. Sim. Aquela coisa bem tórrida, mas ao mesmo tempo deixa os personagens mais resistentes a tudo, né? Bacurau é muito forte. Todos os personagens, eles têm essa força dentro deles, né? Voltando aqui para as minorias históricas do filme sobre o empoderamento feminino, temos mais mulheres importantes no filme? Com certeza, além da Carmelita, né, que é o centro da vila, e o próprio filme começa a partir da morte dela. E ainda assim, ela tem uma representatividade mesmo depois da morte, né? O espírito dela é presente, inclusive quando aquele ator alemão, Sim. ela aparece pra ele, né, naquela cena bastante emblemática. Mas a gente também tem a Teresa, que ela é uma pessoa da vila, apesar da vila ser economicamente pobre, materialisticamente pobre, ela é uma pessoa estudada, ela foi pra fora. Temos também a Domingas, que é a minha personagem preferida. Nossa, eu com certeza seria a Domingas em Bacurau. Uma coisa que também, além das lideranças femininas, uma coisa que eu achei muito legal é que não tem esse etarismo no filme também, né? Porque... incrível, os idosos também importam. Tem aquela cena super incrível, que foi uma das minhas favoritas, em que o vovozinho, que eu não vou lembrar o nome agora, mas você sabe quem é, porque quem tá aparecendo pai da Teresa. Não é o pai da Teresa. Tá vendo? Tem tanta cena incrível que a gente acha que tá falando de uma cena, não é aquela cena, porque Bacurau é incrível do início ao fim. Eu tô falando da cena do vovozinho, que ele tá no meio da floresta
floresta, ele tá nu, cuidando das plantinhas, e a gente acha que ele tá super vulnerável, afinal de contas ele tá nu, e o cara bizarramente chega lá pra matar. Ele mata o primeiro, e depois ele dá um tiro na mão dela e ela fica fedida. Ou seja, um idoso que pra gente é sinônimo de vulnerabilidade, tadinho, não faz mais nada, eles não participam mais da sociedade, né? Os idosos, a gente tem noção de que idosos são um estorvo. Ele tá ali pra pegar nossa previdência, o dinheiro lá, né? Pegar o dinheiro do governo, e o pequeno bicho não morre logo. Não, lá em Bacurau eles são ativos, eles ajudam a comunidade, né? Com certeza. E além disso, a própria Carmelita, né? Que é a chefe da cidade, depois... Exatamente. Ela continua mantendo eles unidos. Exatamente, né? A Domingas também, a Sônia Braga, eles não fizeram o menor esforço pra tentar rejuvenescer ela, o que eu achei incrível. Porque mesmo ela estando mais velha, cara, eu achei o personagem dela, tipo, é uma das sex appeal, porque ela é muito foda, cara. A Domingas, ela chega a pegar em arma em algum momento no filme? Não, acho que isso que é muito legal, porque a força dela não vem da agressividade dela em termos físicos. A força dela é porque ela é completamente destemida. Ela passa uma muito sensação de poder, de ser, Ela tá pronta a qualquer momento pra se sacrificar por aquela cidade e por aquele povo, né? Sim. Ela não se importa com a morte, ela não tem medo da morte. E o que é muito bacana também sobre a Domingas, a gente tá falando demais sobre ela, mas ela é um personagem incrível, é que ela é a médica da cidade. O que eu achei muito bacana é que quando você vai pro interior coronelismo, a gente tem uma noção de que é o médico da cidade. Em obras antigas, eu lembro que quando eu lia livros de literatura brasileira mesmo, Jorge e Amado. filmes, o médico é o médico. Aqui a gente tem a médica da cidade e todo mundo confia no que ela fala. E além disso, ela também é lésbica, né? No filme dá a entender. Sim, eu acho que também uma coisa muito legal do filme é que ele trata a sexualidade das pessoas com muita naturalidade, porque é muito sutil as referências de que ela é lésbica, que ela tem uma mulher, né? Ela não tem um rótulo, né? No filme é muito bacana isso, não existem rótulos, existe pessoas que têm preferências. E é isso. Uma outra coisa no filme que me chamou muita atenção, pelo menos eu vi isso pra mim, como a imagem e os meus preconceitos, os meus estereótipos, é a questão da quebra de preconceitos com relação ao interior do Nordeste. Com certeza, né? A gente tem essa visão que o Nordeste é só pobreza, que o Nordeste não tem nada, é fome. É um pouco da ideia de que as pessoas de fora, aproveitando a temática colonialista, exato, tem da África, né? Porque as pessoas acham que a África é exatamente isso, não tem nada. E total, e eu me vejo muito ali como colonialista, porque eu, como do Sudeste, penso em Nordeste seca. Ai, tristeza. Gente, nossa, pessoas são incríveis no Nordeste. Eu, inclusive, tive a oportunidade de trabalhar no cinema com Rapadura. Maravilhoso, é um site nordestino, que é um dos mais antigos de falar sobre cinemas no Brasil. Então, Nordeste de parabéns. Não, e até porque também a gente teve o início da colonização do Brasil foi no Nordeste, né? A primeira capital foi lá. Então a gente tem muito sincretismo cultural de lá, porque boa parte dos navios escravos vinham de lá também. A gente teve colonização holandesa, então assim, é uma cultura riquíssima. O que eu acho muito legal também é que eles fazem uma outra afinetada em termos de colonialismo, porque se qualquer pessoa de fora tivesse ouvido os moradores quando eles falavam: ah, tem um museu aqui, por que você não dá uma olhada? Ele é muito legal, todo mundo vai lá dar uma olhada. Se eles tivessem acreditado nessa ideia de que o Nordeste é uma coisa que não tem valor, que não tem cultura, tivessem entrado no museu pra ver, tava todo mundo vivo ainda, entendeu? Mas eu acho que eu gostei muito dessa alfinetada, assim. E não é só a cultura e força em termos de, não, as pessoas não são pobres, elas não têm dinheiro, então por causa disso elas não são felizes ou elas não têm acesso à cultura. Eles tinham acesso à cultura, eles tinham museu. E quebrou muito do meu estereótipo de que cidade do interior, não somente no Nordeste, pega qualquer cidade do interior, menos desenvolvida pros nossos padrões. Meu Deus, o cara chega lá, o professor, que é um dos personagens que eu sei que é favorito da Bia, chega lá pra dar aula, ele fala: pô, mas não tô achando aqui no tablet. Quando ele pegou um tablet no filme, eu falei: caraca, esse filme não era o que eu tava esperando, não. Cara, olha que foda, eles quiseram mostrar pra gente que há essa integração tecnológica também nessa cidade do interior. Com certeza. Eu também, enfim, cada pessoa tem um olhar, né? Eu fiz licenciatura, então eu tenho um olhar diferente, mas eu também entendi como isso poderia ser uma crítica, porque a sala de aula tava caindo aos pedaços em termos de infraestrutura, mas tinha lá um tablet e um celular. Eu vejo muito esse movimento de a ideia do governo, prefeituras, de tentar modernizar as escolas públicas, de só tacar um tablet, uma sala de informática que vai resolver todos os problemas. Enquanto que a força da sala de aula era muito voltada na figura do professor, né? Ele tinha um carinho muito grande pelas crianças. Um cuidado, né? Exatamente. Ele era além de professor, ele realmente se importava com cada um deles. Era
quase que uma figura paterna para aquelas crianças. Exatamente. Né? E um outro momento do filme que eu também me impressionou muito com relação a essa questão tecnológica, essa quebra do estereótipo de que é pessoa do interior, cidade muito pequenininha, não entende de tecnologia. Eu amei a cena em que tá o vovozinho, que é o mesmo que aparece no meio pro final do filme, e ele tá sendo perseguido por um objeto voador não identificado. E ele vai chegar lá na cidade pra falar que tem esse objeto, ele não fala, eu vi um OVNI, era um drone. Caraca, nem eu acho que ia ter segurança suficiente de chamar aquilo de drone, que o drone que eu conheço não é assim não. Aquele drone ali era um drone meio esquisito. Eu gosto dessas alfinetadas de tentar quebrar as nossas expectativas, Exato, né? e quebrar os nossos estereótipos, os nossos preconceitos, né? Exatamente. Foi tentar achar que o povo é bobo, pô, o povo é bobo. Você tentar acreditar nisso. Exato, pra cima de mim? Tu vai tentar me colonizar a essa altura aqui, depois de tudo que a gente já passou como Brasil? Exatamente. E vai também muito com o que eu falei agora, né, de guardar o que eles têm, é a coletividade, o sentimento de coletividade. Puxou, né? Puxou. Eles só sobreviveram porque eles eram unidos. Com certeza, até porque eles têm uma diversidade de tipos completamente diferentes de pessoas, mas eu acho que a ideia do filme é justamente isso. Quem preserva a sua memória, quem preserva a sua identidade, se mantém unido. Exatamente. Então, eu acho que... E o que é muito bacana também no filme é que aquele casal que tenta sair e deixar todo mundo pra trás, eles morreram. É, porque eles tiveram um pensamento mais individualista, uma solução mais individualista. Exatamente, ou seja, eles foram punidos pelo filme com o fim da morte porque eles não permaneceram unidos. Enquanto isso, contrariando todas as expectativas, porque se a cidade está sendo atacada, tem que fugir. Não, quem ficou, quem lutou por ela, todos sobreviveram. Sim. Então, nossa, ai gente, ó, arrepiada de novo. Veja esse filme, gente, esse filme é maravilhoso. Eu acho que, pô, quem não vê, para tudo, corre agora pra uma sala de cinema. Se você tem condição, se tem necessidade, apoia que tá muito bom. E como a gente tá aqui no espírito desse vídeo de incentivar a cultura nacional, eu queria pedir pra Bia uma indicação de alguma coisa nacional dela que ela indica. Uma das minhas recomendações vão ser os romances do Jorge Amado. Ele tem esse quê bastante de Nordeste também. Eu adoro Capitães de Areia. Muitas pessoas têm preconceito porque quando é livro que a gente lê no colégio, a gente é obrigado, adolescente, a ler, você pega ranço, não quer mais ler. Mas que isso, nossa, releiam se você não gostou quando era pequeno. Sim, com certeza. E eu também vou recomendar Baião de Dois, que eu amo. A comida? Exato. Ah, tá, já ia falar. Mas o Baião de Dois tocado é muito bom também. Adoro o Baião de Dois, gente. É maravilhoso. Uma das minhas coisas favoritas. Queijo coalho maravilhoso. Olha, a minha indicação, ela vai ser um filme brasileiro que eu vi também, que é maravilhoso. Estreou esse ano, chamado Divino Amor. Tem a Dira Paz no elenco, vale muito a pena. Eu não quero falar muito sobre o filme pra não dar spoiler. Mas assim, você vai ela aqui, ó, ainda não pegou a minha indicação, mas vejam que vale a pena. Mas a gente quer saber também a sua opinião. Você já viu Bacurau? Você gostou? Deixa pra gente aqui nos comentários. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e acessar o Farofa Geek para outros conteúdos muito bacanas do universo pop. Um beijo e até a próxima!